Oi, tudo bem? É a Soraya aqui. Você sabia que a maioria das espécies de peixe tem conforto ótimo em águas com pH em torno de 7, que é o pH neutro? Pois é, entretanto, algumas espécies conseguem se adaptar muito bem e vivem com bom desempenho, inclusive, com águas de diferentes concentrações de pH. É o caso de tambaquis e pintados, por exemplo. Esses peixes na natureza, eles vivem em águas mais ácidas. E isso faz com que eles tenham sim também bom desempenho em águas mais ácidas. E aí acontece que nas pisciculturas, o técnico ou o piscicultor, ele começa a corrigir sempre a água para tender a trazer a água para um pH mais neutro possível, mas esquece de ver que essa concentração de pH pode estar oscilando. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: ao invés de eu corrigir o pH da água e esse para 7 e esperar com que esse pH baixe para 5 antes de fazer nova correção, o ideal seria que eu conseguisse manter o pH sempre em torno de 7, 6,8, 7,2, não abaixo de 6,5. Esse equilíbrio, essa mantença é mais favorável para o desempenho do peixe do que quando eu tenho oscilação brusca desse pH. Ele chegar em 7, ir baixando até chegar em 5 ou abaixo de 5. Tá? Então, o intervalo entre a correção, se você quiser ter qualidade de água sempre em pH ótimo, tem que ser mais curto para que você não tenha muita queda do pH, para que ele não baixe de 7, chegando em 5, por exemplo. Ou então, se não for interessante, por exemplo, para eu diminuir o custo de produção ou para eu diminuir o manejo, eu mantenho o pH da água da maneira que a água for. Se, por exemplo, você vive numa região onde o pH de origem da água já é em torno de 5,5, 5,8, por exemplo, ao invés de ficar sempre corrigindo para 7, deixar sempre esse pH em torno de 5, 5,5, 5,8 e fazer correções não tão fortes de calcário, para que o pH não suba tanto, e aí você consegue ter um maior equilíbrio, não dá tanta oscilação do pH, tá? Isso é mais legal para espécies que são tolerantes a baixos pHs de água, do que eu ter uma oscilação brusca. Agora, se você quer manter a água com pH 7, eu vou dar uma dica que eu acho que é muito legal e ajuda a manter esse equilíbrio. Ao invés de só calcarear os tanques com o calcário em pó comum, você pode colocar pedras calcárias, ou se você não tiver à sua disposição pedras calcárias aí na sua região, você pode encher sacos de ráfia com calcário em pó mesmo e fazer furos nesses sacos de ráfia e espalhar ao longo do tanque, além, é claro, de fazer aplicação calcária em pó. Isso vai ajudar com que o calcário seja liberado aos poucos dentro do viveiro e ajuda com que diminua essa amplitude de pH que não é favorável para o desempenho dos peixes.